Meu nome é Johan Iori Thiago. Eu sou iluminador cênico e hoje no vídeo eu vou falar sobre a iluminação para o teatro contemporâneo, paradigmas técnicos e estéticos. Eu sou de um grupo de teatro que tem mais de 20 anos de história, a Companhia Teatro dos Ventos. Também fui iluminador por mais de 7 anos do grupo Trapo. E eu fui também iluminador de vários outros espetáculos, de outros diretores, como é o caso da Elis Otaki, do Marcelo Lazarato, do Marco Antônio Rodrigues, entre muitos outros. E hoje nós estamos no Teatro das Artes. Aqui eu sou iluminador e coordenador técnico atualmente. Vamos dividir esse vídeo em 4 partes, para que fique de uma maneira mais didática. Na primeira parte nós vamos falar sobre um breve resumo da história do teatro moderno e contemporâneo. Na segunda parte, vou falar sobre a iluminação que eu construí com a Raíra Rosenquer, no trabalho de pós-graduação que ela realizou, da qual ela usou a estética do teatro contemporâneo. Também, numa terceira parte, vamos falar sobre algumas lâmpadas, algumas lentes e alguns refletores diferentes, para que você possa ter uma noção básica da existência deles e de como utilizá-los. E no final, eu vou fazer um compilado de tudo que eu disse para que a gente possa entender qual é a metodologia que eu utilizo para pensar a iluminação do teatro contemporâneo. E na descrição do vídeo você vai encontrar um e-book, um material digital para você acessar como um complemento a esse vídeo para que você possa se inteirar mais. Caso você queira se aprofundar, baixe e leia para que você possa curtir aí. Então, vamos para o vídeo. Vamos ver então um pouco sobre a história do teatro e suas imbricações na iluminação. Eu quero saudar aqui 3 grandes e importantes figuras na história da iluminação cênica. O primeiro deles é Wagner. Wagner, como você já deve ter ouvido falar, foi um compositor de música erudita. Ele morou na Alemanha e lá ele dirigiu e compôs muitas óperas, teatros e danças e muita coisa. Ele também coordenou um teatro que era dele mesmo e nesse teatro ele fez coisas que mudaram toda a lógica dos espetáculos da nossa atualidade. Podemos dizer que Wagner, juntamente com outras pessoas e figuras, inaugura o teatro e o espetáculo moderno. E por que isso? Porque Wagner, lá pelos idos de 1870, 1880, como você está vendo aí na tela, o ano exato, em um determinado espetáculo, uma determinada obra, ele desligou toda a iluminação, ainda a gás, da plateia e deixou somente o palco aceso. Você deve estar se perguntando, mas Johan, isso é normal? Quando eu vou a um teatro, ou a uma dança, ou a um show, a plateia não fica ligada. Mas não era assim. Antigamente, bem antigamente, o teatro era todo aceso, porque não era só o que ocorria no palco o que importava. Importava também a opinião daquelas pessoas que dominavam as classes sociais. As classes sociais mais altas ficavam alojadas em locais privilegiados, locais mais altos, enquanto as classes oprimidas ficavam alojadas na pista, na parte de baixo, e por horas e horas, porque o espetáculo tinha 6, 7, 8 horas, pois dependiam da luz solar. E por causa disso, o povo ficava olhando a reação dessas classes e ia de acordo. Se as classes não estivessem gostando do que era feito no palco, eles reprovariam e aí eles incidiriam sobre a opinião pública, as suas demandas, né? Então também era uma forma de controlar o senso comum. E com o passar dos anos, o Wagner percebeu que ele gostaria muito que, independente das classes sociais que habitavam o espetáculo, ele gostaria que todos eles prestassem atenção na história a ser contada. Portanto, ele inaugura com essa ação, que não foi uma ação bem aceita, evidentemente, mas que foi uma ação da qual ele foi forçando até conseguir colocar como um padrão, com muitas aspas, um padrão, do teatro moderno, a plateia estar apagada para que todos que estejam de maneira sentados ali assistindo possam compreender e assistir
a história a ser contada pelo diretor, pelos encenadores, pelo iluminador, pelo sonoplasta, todos eles que compõem o momento da cena. Então o Wagner conseguiu, de certa maneira, fazer com que os espetáculos fossem assim. E claro que ele não faz isso sozinho, outros grandes autores começam a exercitar mudanças nos paradigmas colocados para a cena até então, para que isso vá mudando. Nós temos grandes diretores no Brasil, como é o caso do Nelson Rodrigues, como é o caso de outros diretores que foram basilares nas estéticas e em experimentações. Deixo aqui também a saudação ao Augusto Boal e tantos outros que fizeram e moldaram o nosso entendimento do que é a arte. Eles deram as nossas bases do teatro moderno. E aí eu também não posso deixar de citar dois outros grandes autores, artistas fenomenais que mudaram os paradigmas, no nosso caso aqui da iluminação, que é o Adolphe Appia e também o Gordon Craig, que juntos, cada um à sua maneira, propuseram uma mudança dos paradigmas. Eles propuseram, por exemplo, uma coisa que é normal para nós, a iluminação focada. É claro que aí eles já tinham o advento da luz elétrica, novos instrumentos iluminantes foram aparecendo e eles foram, junto com a mudança do cenário, propondo novas mudanças da iluminação, como, por exemplo, o cenário de maneira vertical. Então, você sai de um palco de uma única altura e você começa a ter um palco com diversas alturas nas verticais. E isso você tem que mudar a iluminação. A iluminação já não dava mais conta dos novos paradigmas cenotécnicos. E aí então você começa a ter uma mudança de ângulo de refletor, você começa a mudar a distância dos refletores, você tira o foco somente das ribaltas no chão e começa a ter uma outra forma de iluminar. Isso eu estou resumindo aqui para a gente não se alongar. O Craig e o Appia. Também uma outra coisa que esses dois propuseram, esses dois gênios da cenotecnia, da iluminação propuseram, é poder subir nesses cenários também verticais, pensando outras alturas. Claro que isso já era feito, a gente já tinha o Shakespeare exercitando os balcões, isso já era feito no teatro. Porém, isso você cria um novo paradigma de iluminação. E você começa, então, a partir dos dois que eu citei, a exercitar novos ângulos de refletores, de baixo para cima, em outras angulações, a pino, e você começa a criar, então, a partir dessas experimentações dos cenários, outras alturas, você começa a experimentar também outros exercícios de cor, enfim. Aí eu não vou entrar muito no assunto, mas pesquise sobre o que é o teatro realista, pesquise sobre o que é o teatro épico, sobre o que é o teatro lírico, e você vai ver que há diferenças nos exercícios das iluminações dessas três grandes estéticas do nosso teatro. Também quero saudar aqui, eu não posso deixar de saudar o Meyerhold, que junto com o Wagner, o Craig e o Appia, propôs mudanças radicais na iluminação, que nos é natural até hoje. Nós naturalizamos a iluminação no teatro, como ela é hoje, como, por exemplo, uma iluminação lateral. Veja, eu estou iluminado lateralmente, estou iluminado aqui por cima, estou iluminado de contra aqui atrás. Isso é natural para nós hoje, mas até 100 anos atrás não era. Isso é uma invenção muito, mas muito recente. Então eu gostaria que você estudasse mais sobre isso. Se você tiver interesse, aprofunde o seu conhecimento. Tá bom? Nós tivemos 3 grandes momentos da iluminação no mundo. O primeiro é a iluminação solar. A segunda delas é a iluminação por fogo, seja por querosene, tochas ou por gás. Você tinha tubulações a gás que você poderia aumentar ou diminuir o tamanho da chama, portanto, o tamanho da iluminação. Evidentemente que nesse período muitos teatros pegavam fogo, é perigoso. E aí, com o advento da energia elétrica, nós temos os refletores que são muito mais seguros, com uma instalação bem feita, infinitamente mais seguros, e também você tem um controle dimerizável de lâmpada que é muito mais bonito, e os nossos olhos acabaram até se acostumando. E é evidente que hoje, no nosso teatro contemporâneo e moderno, a gente
tem iluminantes a LED, né, que eles mudam de cores e eles têm uma incidência de luz diferente do que a lâmpada. Aqui eu estou iluminado por lâmpada. Aqui nós temos uma profundidade, nós temos uma continuidade do facho que ela é mais viva. Não é que o LED é ruim, o LED é muito bom, porém ele tem outras características que nós ainda no Brasil estamos, acredito que a gente acabou de engatinhar e aprendeu a andar com eles agora, nesse momento. E estamos fazendo coisas muito legais com os refletores de LED, apesar dos nossos parcos recursos ainda Brasil afora, né? A gente encontra refletores diferentes, refletores muito novos, modernos no Brasil, ainda nas grandes metrópoles, né? No Brasil afora a gente ainda vê muita lâmpada, muito refletor antigo de LED, que não tem uma qualidade né, do próprio LED tão grande, mas que a gente já vai avançando nesse sentido. Então, fica aí, na verdade, esse bloco sobre um pouco da história da iluminação e do teatro moderno contemporâneo é um convite a você para estudar. O referencial teórico ele é tão importante quanto conhecer energia elétrica, quanto conhecer refletor, quanto se interessar em ir para algum teatro, conversar com os iluminadores, conversar com os diretores. Vá também ao teatro. Se você gostou de alguma iluminação, procure o iluminador, veja se ele é aberto a responder perguntas, faça perguntas. Não existe pergunta boba. O que tem que existir é a vontade de saber e de aprender. Veja como ele compôs aquela luz, ou se ele é apenas o operador, veja a opinião dele sobre aquela iluminação. Né? Converse com o diretor, se for possível. Se você tem interesse, vá atrás, corra atrás, tanto na prática, mas principalmente na teoria. Porque o que a gente chama hoje de teatro contemporâneo nada mais é do que ainda um exercício dentro das bases do teatro moderno. Então, se você tiver o referencial teórico do que é da história do nosso teatro, principalmente o período do teatro moderno, você vai poder compor com mais propriedade a iluminação, sem ilusões de que você está inventando algo novo. Não, ainda não conseguimos passar do teatro moderno. O que a gente consegue é fazer um exercício, assim como foi Wagner, assim como foi o Appia, assim como foi Meyerhold, Brecht, entre tantos outros que exercitaram novas estéticas, exercitaram novas formas de iluminação, é o que nós também fazemos nas produções que se pretendem a isso. Então estude, é muito importante que você tenha um referencial teórico. E no Brasil nós temos grandes referenciais teóricos, basta você procurar uma pesquisa simples na internet, você vai achar diversos materiais de pesquisa que você pode se referenciar. Eu vou deixar na descrição do vídeo também alguns materiais que você pode clicar e ir direto para esses materiais teóricos que são de referência pública. Isso está publicado, sejam materiais de mestrado, sejam materiais de doutorado, ou então sites especializados que colocam para debate o que é a iluminação contemporânea e também a moderna. Então, eu agradeço que você tenha ficado até aqui e vamos seguir para o nosso próximo tópico, que é o experimento teatral, a performance teatral da Raíra Rosenquer. Nesse segundo momento, vamos falar sobre a composição da iluminação para a performance Pedra, Carne e Água Salgada, ou O que se soltou do corpo durante a travessia, composta pela Raíra Rosenquer para a pós-graduação, a sua conclusão de pós-graduação no Célia Helena. Nela, nós compusemos alguns refletores artesanais e utilizamos também o que há de mais moderno. Eu vou deixar algumas fotos que foi cedida gentilmente pela Raíra e eu lhe agradeço imensamente por isso, para que a gente possa aqui poder fazer essa análise e esse entendimento de como que eu construí essa iluminação. Eu agradeço imensamente a Raíra, espero que você também goste, Raíra, do que nós vamos mostrar aqui e que o público também curta durante todo o que eu vou contar aqui durante a imagem, para que ele possa ter um melhor entendimento de como foi essa composição híbrida entre o artesanal e o que há de mais moderno na iluminação brasileira. Fica com a gente aí, vamos para as fotos. Bom, como vocês podem ver aí nessa imagem, eu fiz um híbrido entre refletores artesanais, os refletores existentes no Célia Helena e no teatro no geral, e que a gente vai ver daqui a pouco um pouco sobre eles, e também eu usei o que há de mais moderno
no teatro, é uma mesa voltada para as cênicas, que é a ETC Element, e eu fiz uma programação bem bacana nela. Utilizei o recurso mais avançado dela, um recurso digital de programação de tempo. Eu automatizei o tempo, automatizei a luz, e foi bem interessante. E por que eu fiz isso? Porque a Raíra, ela fez uma cena, mas ela não ensaiou comigo. Não sei nem se ela já tinha ensaiado antes. Eu acredito que ela tenha feito pensando tudo que ela ia fazer com em questão de exposição de fotografias, exposição de quadros, havia alguns tablets ali com vídeos passando, com fones de ouvido disponíveis para que as pessoas pudessem interagir com os vídeos, e também alguns computadores quebrados, algumas coisas de recordação, porque a sua performance falava um pouco, um resumo de que é a sua vida, e ela fazia uma síntese sobre isso. Uma outra coisa bem interessante é que ela ficou dentro de uma caixa de concreto. E enquanto as pessoas, ali não havia separação de público e cena, né, como o Wagner propôs, portanto, ela negou a quarta parede, entre aspas, ela utilizou a cena, no geral, o espaço cênico, né, um espaço não convencional, para fazer uma performance. Por isso que é uma performance, porque ela utilizou elementos de outras artes, como uma exposição, por exemplo, e ela mesma, ao mesmo tempo em que ela interpretava e representava, ela também em si era um material expositivo. Então, ela dentro de uma caixa de concreto, o concreto ia secando conforme iam passando o tempo. Pois bem, eu utilizei esses elementos dela, que ela havia já me passado alguns materiais para que eu pudesse estudar e ver. Como não tinha ensaio, ela foi me dando essas dicas, falando que cor de roupa ela iria utilizar e os motivos. E então eu compus a iluminação para que a gente pudesse, de certo modo, fazer jus e fazer com uma iluminação que tivesse sentido para o que ela compôs. Então, como você pode ver, existem alguns refletores que foram feitos com latas de tinta, claro que respeitando toda a segurança necessária quando se faz isso. Esses refletores eram presos ou por corda sisal, e quando era corda sisal eu usei lâmpada de LED que não esquentava muito, e nas lâmpadas de filamento mesmo, porque eu fiz questão de usar lâmpada de filamento por conta de uma questão estética, eu usei corrente que a gente prende planta. Então eu utilizei também refletores de teatro para simular refletores de exposição. Como você pode ver nessa foto, existe uma iluminação mais difusa nas fotos e uma iluminação que não incidia nas pessoas. As pessoas poderiam olhar de perto aquelas fotos sem perder a luz e, ao mesmo tempo, não fazer sombra, né? Isso é importante numa iluminação de exposição. Então, o conceito era um conceito de luz para exposição, não para teatro. E nela eu utilizei uma iluminação voltada para o teatro, um foco, para que as pessoas pudessem vê-la, porque ela estava lendo um texto e falando aquele texto, enquanto o concreto secava. E também eu usei refletores voltados para o teto, porque eu não quis pendurar muitos refletores ali cênicos. A ideia era quebrar o óbvio do teatro moderno. Então eu usei eles no chão, voltados para o teto, para que eles rebatessem a luz. Usei um de cada lado, cruzado. Então aí sim as pessoas passavam pelo faixa de luz e faziam sombras. Isso compôs esteticamente. E para finalizar, eu utilizei a mesa Element. Porque eu precisei de uma mesa digital? Porque a luz foi quem deu o início do espetáculo, e depois eu programei a iluminação para dar um blackout em 30 minutos. Então eu apertei o play na mesa, o botão Go, e fui também curtir a exposição e fiquei ali, claro, perto da mesa, caso desse algum problema, mas eu sabia que não daria nenhum problema, e ela foi apagando sozinha. Então ela foi dando o tom do final da exposição da Raíra. E aí no final, uma coisa interessante é que as pessoas perceberam que a Raíra estava no concreto, pegaram martelos e foram quebrando o concreto para tirá-la que o concreto havia aprisionado a Raíra. E eu utilizei isso também como conceito. Eu também não deixei o concreto passar por cima das representações que a cena
que ela trouxe e o conteúdo que ela trouxe. Eu não deixei a iluminação sobrepor o conteúdo ao mesmo tempo que eu utilizei a iluminação para aprofundar e radicalizar o conteúdo. Então foi assim como que eu pensei a iluminação para a cena da Raíra, e eu espero que você tenha gostado do que você viu. É claro que é um breve resumo, e para você compreender de fato você teria que ver pessoalmente, não é? Então, como a Raíra já não está mais no Brasil, não haverá mais essa possibilidade, então eu espero que você tenha se sentido contemplado com as imagens. Eu me senti muita saudade desse trabalho que nós realizamos juntos. Então, vamos seguir, que agora a gente vai falar um pouco e ver também um pouco de alguns refletores que a gente mais utiliza no teatro e o porquê nós utilizamos esses refletores. Vamos lá. E chegamos no final. Agora eu vou fazer um passado do que é a teoria sobre a iluminação e a metodologia que eu utilizo para fazer a composição de luz. E aí você vai ver que tem todo sentido com o que a gente já viu lá atrás. Em teoria, a iluminação ela é dividida em duas coisas. A primeira é a luz difusa e a segunda é a luz focal. O que a gente mais vê no teatro desses dois refletores, eu vou deixar nessa imagem aí, você pode ver. Esses são os refletores que têm iluminação difusas. Você vai perceber também que existem alguns refletores que são, como por exemplo o Movie Light, ele faz luz difusa, só que ele é programável para isso. Você tem os LEDs que também tem luz difusa, mas você também tem LEDs que são luzes focais. Agora vamos ver uma segunda imagem que são refletores focais. Olha que coincidência, tem refletores aí que fazem foco e também fazem difuso, como é o caso do elipso, como é o caso do Movie Light, porque eles são programáveis, você pode difundir ou focar a luz. Isso é bem interessante, não é? Vá com isso em mente para que você possa construir um bom desenho de iluminação e saber o que você quer. Bem, agora a minha metodologia de construção de iluminação para você que quer iniciar na carreira, ou então para você que faz arte e quer entender um pouco sobre o que é a iluminação de maneira mais tranquila, né, e inicial. Eu vou dividir em 5 pontos, que é o seguinte. Primeiro, converse com o diretor ou com alguém do espetáculo que saiba o que a cena precisa de luz. E aí você vai traduzir aquilo que o diretor pedir. Por exemplo, eu quero que nesse momento haja um amanhecer. Você precisa saber que é um âmbar com um amarelo, né? Ou então você coloca algum refletor ali, um movie light com o foco dele abrindo e difundindo, sabe? Algum efeito de luz que dê essa representação, porque isso é importante. A iluminação ela tem que representar boa parte das coisas, ela não tem que ser, porque ela não é de fato, ela representa algumas coisas. Segundo ponto vá em ensaios, todos os ensaios que você puder ou que a produção puder te pagar, porque você precisa receber para ir em ensaios, evidentemente. A terceira coisa, faça um bom mapa de iluminação para orientar os técnicos de montagem. Se você não souber fazer mapa de iluminação, procura na internet, já tem vários prontos, você vai ver como faz o mapa, ou então faça o mais simples possível e no dia você coordena a montagem com o seu mapinha para você saber aonde que vão as coisas. É importante você também saber que tipo de mesa de iluminação tem no local, qual é o hardware que eles dispõem e às vezes até, se possível, o que já está montado para você economizar tempo e também economizar a energia dos técnicos montadores. A quarta coisa da minha metodologia é você fazer um bom roteiro de operação. O que é um roteiro de operação? É você saber a hora que você troca de luz. Então marque a fala, marque a movimentação no palco do ator ou da atriz, e aí você vai saber a hora certa de fazer a troca. E não importa como você vai fazer essa troca. Cada mesa é de um jeito, eu não vou falar como que eu faço porque não faz sentido. E a quinta coisa é muita atenção durante o espetáculo. Às vezes a gente está na 10ª vez na 10ª apresentação e está achando que o jogo está ganho. Nunca está. Às vezes um refletor tem uma lâmpada, às vezes simplesmente parte dos refletores não vem, você acende eles não vieram, às vezes a mesa desconfigura. Muita atenção. Se isso acontecer, ou um técnico operador ou você mesmo tem que saber, né, como fazer. De repente eu vou ter que fazer a peça toda na geral para salvar o espetáculo. Então muita atenção para que não deixe nada passado. Aí não importa como foi programada a mesa, time code, o tempo programável, fader, submaster, aí cada mesa é de um jeito e você vai operar da forma que você sentir mais à vontade. Então ela na mão, né? Tudo dos canais livres. Então eu espero realmente que você, se você se interessar, procure mais, veja mais coisas. Eu vou deixar aqui no final uma série de coisas que são possíveis ser feitas, que a gente vai gravar aqui no palco do Teatro das Artes,
para que você possa ter noção do quão maravilhoso é a nossa área, do quão maravilhoso é a iluminação e tudo que a gente pode fazer. Eu não vou fazer tudo que é possível, porque senão esse vídeo ficaria muito longo, mas eu vou deixar algumas coisas aqui para que você veja. E você vai poder ver legal porque eu vou soltar fumaça. A fumaça é a amiga da iluminação, você pode ver o facho de luz e isso é sempre maravilhoso. Às vezes você não vai usar fumaça no espetáculo, mas use fumaça para fazer a afinação, ajuda bastante, tá bom? Fica essa dica a mais. Então eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima. Até mais!